Olá a todos os leigos e leigas do meu Brasil e do mundo. Estamos começando o segundo episódio do Kings Leigos, o seu principal portal de informações, análise da rodada e mais da Kings League Brasil, seu campeonato de fut 7 com regras que são capazes de mudar o jogo. Estou aqui com meu amigo Pedro Carvalho. Pedrão, como que tá sendo? O que você achou aí dessa primeira semana, né? Que foi uma semana de rodada dupla, as expectativas, está cumprindo as expectativas. E tem farpa, hein? Já temos aqui uma leve farpa do nosso Alan estagiário com os presidentes da Fúria Coringa. O que você tem a dizer sobre isso? Fala, Vini, muito boa tarde aí, né, pra você e todos os outros aí que estão ouvindo a gente, dando seu almoço aí agora, nessa segunda-feira. Cara, é uma rodada muito interessante, né, então a gente teve ali aquela primeira rodada dupla, que foi muito bom ali em questão de entretenimento, né, e tudo mais. Deu ali já uma visão inicial, né, do que a gente pode, de fato, esperar ali dos times em campo, né. E agora, nessa terceira rodada, a gente vai, né, consolidando ali quem que são realmente os bons, quem que são realmente ali os bagres, tá ligado? E vamos vendo ali como é que vai ser. Sobre essa treta aí que já começou, né? Vamos falar ali bastante sobre, tá? Mas a Kings League tá de sacanagem. Ok, é o posicionamento. E também aqui, Pichu, Opa! o que você acha de todo esse rolê? Se você quiser explicar mais um pouco, se estiver mais por dentro. Mas Então, basicamente, contextualizando rápido, a Loud parece que iria inscrever um jogador, aí eles mandaram mensagem para um monte de presidente, só que não falaram com o presidente do time que eles iam enfrentar. Você tá por eu dentro? tô O que por você tá dentro achando? disso. O que aconteceu basicamente foi o Rafa Neguinho, né, que é o wildcard da Loud, acabou se machucando no último jogo, sentindo algumas dores, e a Loud precisou correr para inscrever um wildcard novo. Só que aparentemente tinha um prazo de até quarta meia-noite. E a Loud acabou escrevendo o jogador, que eu não me lembro o nome agora. Gão. Gão, Gão. Gão. O Gão, que é um bom jogador, tem do bagagem e tal, quinta-feira. E com isso, parece que eles, a Loud em peso foi lá na Kings League conversar pra ver isso, porque o primeiro contato da Kings League foi que ele não poderia jogar por causa do atraso da inscrição. Nisso, que eles foram lá falar com a Kings League, pelo que eu vi de uma live do Renato que ele estava explicando, a Kings League se posicionou. Vocês podem. Ó, foi inscrito depois do prazo. Ele não vai poder jogar, mas se vocês forem falar com o Alan e ele der autorização, aí é vocês que se viram. Nisso, eles entraram em contato com o Alan. E aí na live do Alan, o Alan explicando o lado dele, foi que de manhã o time do Real Elite já vinha informado que tinha entrado em contato com a Kings League devido à inscrição errada do Gão pela Loud após o prazo. Nisso que ele foi informado, ele não pode ir contra o time dele e falar, ó, eu prefiro priorizar minha amizade do que o que a gente está tendo aqui. Então ele fez o correto, que foi falar que não ia deixar rolar essa patifaria, entre aspas, que seria jogar com o jogador irregular. Nisso que ele deu o veto, o Coringa começou a entrar em contato com vários presidentes e aparentemente ele conseguiu a liberação do Gão por uma voto de maioria dos presidentes. E se O eu que é um for erro, né? e se for ler a regra, tem lá na regra que é assim: se a maioria dos presidentes concordarem com isso, vai ser autorizado o jogo. Só que o que acontece? Já saiu o posicionamento da Fúria falando que não foi procurada para votar nem que sim, nem que não, nem muito pelo contrário, e isso vai o clima amanhã desse jogo que era um jogo, o primeiro jogo de abertura, eu acho que seria um jogo pegado, virou clássico, né? Virou guerra, Virou é final de clássico. campeonato. E vai ter treta em cabine, acho que vai ter treta no campo, o bagulho vai ser louco nesse primeiro jogo que já prometia ser bom e tem tudo pra ser muito pegado. Cenas lamentáveis é o mínimo que a gente espera, né? É o mínimo. Mas falando um pouco mais, falar o que eu acho, né? Se tem o regulamento é para ser cumprido.
alterações no regulamento deveriam ser irredutíveis, até porque senão começa a achar brecha aqui, achar brecha ali, e querendo ou não vira um conflito de interesse muito grande. Obviamente o Real Elite não ia querer que inscrevesse o jogador, porque é o time que está sendo prejudicado nesse caso, e os outros times não tem muito o que haver, eles não têm que ter um posicionamento, porque não é com eles. Porque tenho certeza que qualquer outro time, se tivesse na situação do Real Elite, também seriam contra. O Não problema tem é que muito. a própria regra da Kings League tá lá, né? Uma linha miúda lá, né? Que fala. É uma brecha, né? Criada na mas própria deixa eu regra. falar, se os outros presidentes tiverem afim, tá tudo certo, tá ligado? Sim. O Mas que eu se acho você terrível. quer- Eu acho que os únicos que Não, podiam na- opinar na- nisso são os dois presidentes que seriam afetados Envolvidos. nisso. E- Sim, perfeito. É a mesma coisa do time brasileiro querer inscrever Não, o cara perdão. e depois. Deixa eu corrigir. Primeira coisa, se é irregular não pode jogar, independente Sim, de opinião de sim. presidente X ou Y. Se está na regra que tem um prazo, o prazo tem que ser cumprido. Eu acredito que nem a Loud e nem o Real Elite ou os outros presidentes têm culpa nisso. Eu acho que é uma falta de organização da própria Kings League, que tinha que ter um pulso um pouco mais firme sobre isso, que quebra de regra não pode ser aceitada, né? Senão não tem Sim. isonomia. Porque Senão agora... daqui a pouco alguém vai querer colocar 4 wildcard em campo, os outros presidentes vão aceitar e vai ficar por isso. Exato, eu acho Pô, que... se eu sou o Alan, eu tô batendo ali na porta dos, sei lá, de 8 presidentes ali falando, ô rapaziada, e se a gente colocar aqui menos 30 pontos pra G3X? Só de sacanagem aqui. Tá ligado? Isso aí é de porta em porta ali perguntando, pô. E se aparentemente Não, a galera acho tiver que- afim, tá se valendo. se tem uma regra que breca isso, tem que ser respeitada. Não é. É como tem vários presidentes que são desse mundo, não é igual GTRP, que tem uma regra no servidor, se os dois grupos, se as duas facas concordar com um bagulho, muda. Não é assim, é um campeonato, envolve dinheiro, envolve perspectivas, envolve sonhos, envolve projetos, e eu acho que não pode ser tratado de uma forma tão várzea igual foi esse caso. Sim, E que eu espero que seja o único nesse sentido, porque querendo ou não. E é ruim para a própria imagem da liga, né? Que já tinha passado por momentos de instabilidade e baque, tanto em termos de transmissão, até mesmo por parte de atrair patrocinadores para próximas edições, né? Porque é a primeira edição, falhas vão acontecer, mas para uma visibilidade, uma continuidade da liga, esse tipo de situação pode causar uma. E se eu não me engano, a Kings League Brasil, eu acho que é uma das Kings Leagues que mais teve procura de patrocínio. Então, Sim. Até pelo desempenho da G3X no Mundial e também na Copa do Mundo, né? até Da seleção pelos brasileira. influencers que estão envolvidos, né? São muitos números, muitas pessoas. O Coringa batendo recorde atrás de recorde de visualização, com A 150, verdade é 200 que mil pessoas A assistindo. Kings League só tá querendo tirar o deles da reta, pô. Não, E É. aí, mano, é uma brincadeira. Coisa que não pô, pode, É né? pra não, É. não manchar a imagem do Kaká, né? O homem perfeito, nosso presida. Cara, a verdade Coitado é do que Kaká quem tá fica- tomando e nem sabe. A verdade é que quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados, tá ligado? Então, porra, Sim. cara, ou a Kings League tinha que falar que sim, porque sim, ou não, porque não, e fé, tá ligado? Aí quem quer discordar, discorda, quem não quer não discorda, mas, porra, falta um posicionamento claro ali da liga, porque, né, isso abre brecha pra qualquer outra coisa, né? É um Quando a gente precedente, falou né? ali- quando a gente falou Perigoso. ali, né, no último vídeo que o velho Vamp ia deitar e rolar nesse campeonato se continuasse assim, é disso que a gente tá falando. O velho Vamp vendo essa notícia, ele tá aqui, ó. Só dando risada aqui, ó, esquematizando aqui, né? Qual que vai ser a próxima ali que ele vai meter pra cima dos caras? Porque, porra, Ainda é uma mais brincadeira que- isso aí que tá acontecendo. Ainda mais que É a bom G- que ele vai poder descansar os próximos 2 jogos, né? ainda mais que a G3X era um time que precisou inscrever um wildcard durante essa semana, né? Que foi o Tom É, verdade. e E escreveu que no conseguiu prazo, escrever a né? tempo, né? E vai Exato. precisar, e vai continuar provavelmente precisar escrevendo, né? Porque o Kelvin ainda não melhorou. Né? Não, Então, o Tom é. Eu acho que Então, o pelo Tom, que eu vi, o ele vai Tom estar disponível é- já pro jogo contra a Fúria. o Tom vai jogar. É 2 jogos só do contrato do Tom aí com a G3X. Funkball e o não, Desimpedidos, mas o que do Carioca convenhamos. também já foi 2 jogos também. Então Porque eles Foi. o Kelvin fica um mêsinho aí fora Entendi, por causa a ideia, desse né, conforto na até, coxa. né, eu vi um vídeo do Apocão ali falando sobre, a ideia era realmente manter ali um wildcard diferente a cada, né, 2 jogos. É óbvio, Sim. né, se alguém O ideal é o Kelvin mostrasse um- voltar, O mas ideal se é o for Kelvin preciso, voltar, é. de 2 em 2.
É melhor você perder o Kelvin por 3, 4 jogos do que perder pelo ano inteiro, né? Então. E Melhor querendo perder ou no não, é começo do que nos legal. playoffs. Sim. E querendo ou não, é legal ver esse de 3x sem Kelvin, como é que é, né? E que. É. Vamos voltar pro foco da Loud. Vamos voltar pro Loud foco. Vamos Real voltar. Elite? E já puxar o assunto, né? Análise de Loud Real Elite. Atualmente na tabela, a Loud tem uma vitória, uma derrota, tá na quarta posição. É uma tabela meio embrionária, por assim dizer, mas já dá pra ter uma noção de que eu acho que é por aí mesmo que eles vão ficar ali, um quarto, quinto, sexto lugar. E o Real Elite tá em décimo. Ninguém esperava isso, mas foi uma tabela muito duríssima, né? Pegaram a G3X no primeiro jogo, fizeram um bom jogo, como a gente fez na análise, 4-3 para G3X, gol de ouro no finalzinho, e acabaram perdendo para a Fúria, que em teoria são top 1, top 2 incontestáveis, 4-2 para a Fúria. E também não foi um jogo assim, a Fúria dominou completamente, o Real Elite teve suas chances, mas tá ali na amarga lanterna, e talvez isso poderia ser algo para causar um certo nervosismo para o jogo de amanhã. Só que eu acho que toda essa situação vai colocar fogo nos caras. Eles vão entrar Motiva, em campo para motiva. ganhar, vão ter motivo, vão ir ali, guerra. E o que vocês acham? Quais são as expectativas para esse jogo? Pichu, você quer começar falando? Começo, Então, a gente vem do Loud que teve um primeiro. O primeiro jogo numa trocação franca, né? Gol lá, gol cá, gol lá, gol cá, gol lá, gol cá. E foi decidido num erro da Fúria, do fluxo, que foi muito bem aproveitado pela Loud. Um segundo jogo que eu acho que a Loud jogou muito abaixo. Tudo bem que jogou com. Teve O a que definiu foi um falta. erro bobo, né? O Iago, experiente, Iago, ele não pode ir numa dividida aérea com o Pepo. Isso aí é coisa de escolinha. Mas acontece na hora do jogo, é muito difícil você cobrar essas coisas. Que aí ali é o Nivelados que tem uma zaga muito sólida aproveitou. Já o Real Elite vem de um jogo muito forte contra a G3X e um jogo um pouco abaixo contra a Fúria. Alguns erros que não podiam ter cometido, perderam um gol aqui e ali. Acho que vai. Acho que eles têm coisas pra arrumar, que eu acho que com certeza já arrumaram pra esse jogo com a Loud e vice-versa, né? Eu vejo a Loud um time muito dependente do Luquinhas e o Real Que é o Elite. artilheiro do campeonato. E o Real Elite é um time muito dependente do Davi. E vamos Que ver é nesse. o vice-artilheiro do campeonato, empatado ali com o Igor Roque, o Lelete e o Léo Gol. E vamos ver como vai ser esse duelo entre os dois com essa pimentinha que acabaram colocando nos bastidores, né? Que a Loud vai ter que dar um jeito de motivar seus jogadores, porque com certeza o Real Elite vai vir com sangue no olho pra ganhar esse jogo. E tem tudo pra ser o melhor jogo da rodada. A Loud protagonizando grandes jogos. Grandes Esperemos jogos. que assim seja. E Pedrão, o que você espera desse jogo? Olha, eu já vou avisando que eu acho que não vai ser o melhor jogo da rodada. O melhor jogo da rodada eu vou falar um pouco mais pra frente dele, tá? Mas assim, o Real Elite decepcionou nas primeiras rodadas, né? E pá, né? Sorteio. Pô, ia ter que enfrentar esses dois times em algum momento ou outro, né? Talvez ele não os dois uma vez, não os dois de forma seguida ali nas duas primeiras rodadas, mas enfim, ia ter que. E aí, porra, o Real Elite, né? Ele veio com expectativa ali de pelo menos ser um time top 3 ali, né? Que ia brigar ali para aquele segundo lá com a Fúria, talvez ali, quem sabe, contra a G3X, né? Enfim. Mas mostrou que não tem bola para competir com esses caras, né? Foi ali no detalhe contra a G3X sem o Kelvin, né? Então, com o Kelvin, provavelmente não teria, né? Uma Não margem precisaria do muito Golden alta. Goal, né? Exato. E contra a Fúria também foi bem abaixo ali, óbvio. O time da Fúria é absurdamente bom, né? Jefinho, porra, jogou pra caralho. Mas assim, não é um time que, pra mim, né, nessas duas primeiras rodadas, mostrou que não vai brigar pelas cabeças, né? Vai brigar por uma vaga no Super Mundial. Esse que vai ser ali o grande objetivo ali do Real Elite. Então, né, foi o que essas duas primeiras rodadas me disseram. Óbvio, tem muito chão pela frente, eles podem ali entrosar um pouco mais o time, né? O Davizinho joga pra cacete, né, mano? Então, tem muita coisa pra acontecer. Mas, por exemplo, hoje, se jogar ali, se tiver um jogo, né, de Real Elite contra Nivelados, por exemplo, eu não sei quem ganha. Na teoria, Perfeito. era pra ser um jogo unilateral pro Real Elite. Depois dessas duas primeiras rodadas, tanto abaixo do Real como duas rodadas muito boas do Nivelados, eu não sei quem ganha entre esses dois. Então, assim, pra mim desceu de patamar esse time do Real.
E tá nessa baixa, precisando recuperar ali o futebol pra realmente começar a ganhar de fato em placar. Pelo time da É, Loud, né, a gente... Você ia falar alguma coisa? não, Pode falar. pode, manda ver. Tá. Esse time da Loud já é outra história, né? Já não era um time ali que a gente, pô, esperava que ia ser, pô, um dos favoritos, né? Nunca foi essa muita expectativa, mas se mostrou um time ali bem competitivo. Protagonizou ali o melhor jogo da primeira rodada, né? É, e tá jogando ali um futebol muito bom, o Luquinhas ali, pô, jogando muito bem. Só que, de fato, na segunda rodada ali, né, tomou um pequeno apavoro ali do time da Nive, rolou até aquela treta ali de, juiz roubado e não sei o que, e Coringa perdeu o falando, cuida da pênalti. minha cabine que eu cuido da sua, Teve essa Cara, treta também. então, esse negócio de perder o pênalti é muito foda, porque, pô, você vai pro escalonado, né, você pode tomar ali gol no escalonado, você tem um pênalti presidente, você perde o pênalti presidente, né. Aí tem, porra, a carta Coringa também. Qual que foi a carta Coringa deles? Acho que eu nem lembro. Acho que foi o Shootout, não foi? Se eu não me engano, e perdeu também. Eu acho Então, que tipo, Eu acho que foi. o Ivo catou um Já pênalti e um shootout. foi exato. isso mesmo. Então foi a outra carta presidente, foi o Shootout, e perdeu o Shootout também, né? Então, óbvio, poderia ter um jogo assim, mais, né, nivelado. Que engraçado. Que piada boa dos infernos. E o Nivelados que marcou o shootout, né? Meu nome é Pedro, eu faço piadas. Mas, exatamente. Não, o né? nivelado Então, estava assim, no dia, né? Tudo deu foi bom. óbvio, exato, todo mérito ali, porra, foi um 5-3, né, que teve ali um gol no final, tava 5-1 Sim. ali a maior parte do jogo. O que Mas, matou o jogo foi o cartão amarelo do Iago ali nos exato, 2 minutos exato. finais do dado, aí E tava aí aquele decidido. Tanto escalonado E a- ali, pô, É, E a Loud teve o gol do empate num dos últimos lances ali que. Nossa, teve a chance. foi o Mas aí eu detalhe acho do já o detalhe. Mas aí eu acho Eu já acho que o jogo- porque no Golden Goal também teve dois lances do Nivelados que eles quase fizeram dois golaços e o goleiro da O Loud Exaú ele salvou. O Exaú salvou. É. Não, Exato, o Exaú catou foi ali bem duas aberto o bolas. jogo, foi bem aberto. Por o mim jogo. poderia ter sido uma vantagem ainda maior do time do Nivelados, né? Então, assim, foi um jogo ali que pra mim, Foi o jogo né, que foi nos detalhes, né? Foi bem Então, nos detalhes mesmo. acabou que foi, mas por futebol jogado eu achei um placar bem justo. Poderia ter sido Foi mais, justo, foi entendeu? justo. Sim. Mas aí é aquilo, Loud perdeu o shootout, Loud perdeu o pênalti, Loud teve aquela questão do cartão amarelo. O jogo foi bem diferente do que poderia ter sido, né? Mas E um teve a time questão bem física competitivo. também, né? Exato. Bem, Nos mas dois, bem- nos dois times deu pra ver que o físico pegou bastante. Parecia que só tinha o Luquinhas do lado com da Loud certeza. ali no final do jogo. O Nivelados cansou até 2 dias depois do primeiro jogo. Então eu acho que essa terceira rodada vai ser bom porque primeiro que a gente vai ter uma visão melhor da tabela e também é a primeira rodada que o pessoal vai estar 100%. Já vai ter jogado os 2 jogos, já vai ter tá totalmente descansado todo mundo. Eu acho Exato. que vai ser a rodada que meio que vai definir os rumos para as próximas. Então, pra mim, Pode falar, só Pedro. pra concluir aqui, Pode falar, só pode pra falar. concluir aqui. Então, pra mim vai ser o Real Elite realmente tentando ali se provar, né? Porque teve esse tempo ali muito abaixo. E a Loud ali meio que na mesma situação, saindo ali de um gosto amargo, né? Sabendo que poderia ter ganho ali do time da NiF, foi muito no detalhe. Então são dois times ali. Era o que favorito, né? Naturalmente, era pro favorito. Mas são dois times que naturalmente já vem querendo se provar. E ainda mais com esse salzinho ali que deram pra gente pré-jogo, né? Tende a ser um jogo muito bom. Sim. Exaú, goleiro da Loud, tem 2 gols já, né? Ou é um gol e uma assistência? Um gol. Ah, é o um outro, gol. o goleiro O do outro foi- Fluxo fez milagre. Era pra ser 2 Verdade. gols. Sim. Boa. Desse primeiro jogo eu acho que conseguimos cobrir bem. Jogo seguinte, podemos passar direto, né? G3X e Funkball, com todo respeito ao time do Funkball, perdeu as 2 primeiras rodadas, conseguiu perder pro time dos Impedidos, com todo respeito. Todo respeito ao time dos Com Impedidos. nenhum respeito, com nenhum respeito. Isso aqui vai ser um É. spank unilateral. E era um jogo que se o Kelvin voltasse ele já ia disparar na artilharia, né? Mas Tô roubando acho que não tem a muito artilharia o que falar. Funkball, a gente até tinha uma certa expectativa de que podia ganhar do Desimpedidos, acabou perdendo. Na primeira rodada perdeu do Capim também. Eu acho que é bem capaz de ser não ficaria surpreendido com 6-0, 8-0. Claro que Kings League tem pênalti presidente, tem as cartas, tem o X1, tem o dado, mas eu acho muito difícil que a G3X vá sofrer. Eu acho que é um jogo que a G3X deve dominar do início ao fim. Alguém quer adicionar algum comentário? Eu tenho uma estatística muito boa sobre esse time do G3X, tá? Não sei se é o Legal. efeito Wembley, Ok.
mas o G3X ainda não tomou gol no Fut 7. No 7 contra 7, a G3X ainda não tomou gol. Tomou gols do Real Elite no escalonado e no pênalti presidente. Tomou gol pro Capim no pênalti presidente. E no Verdade. 7 contra 7, a G3X ainda não tomou gol, vem se mostrando uma defesa sólida. O Igor Rezende fez o melhor jogo dele até aí, então da competição. Muitos fãs estão cobrando ele por causa daquilo que eu comentei, do goleiro de YouTube. Mas ele é um bom goleiro, ele tem bons reflexos, ele se posiciona bem. Ele é o goleiro com o maior número de defesas nessas 2 primeiras rodadas, né? Então, isso mostra muito do porquê ainda a G3X não tomou gol no Fut 7, né? Tem uma defesa sólida, mas quando passa, tem um paredão lá ainda pra salvar. Uhum. O Pra mim, é a melhor Funkball, defesa do campeonato. o Funkball, cara, é muito complicado. Jogou 2 jogos relativamente equilibrados, que era pra ser na teoria. E foi bem equilibrado os 2 jogos, mas vem de 2 derrotas pra times que tem que pontuar. Você olhando a tabela, quando você tem um Real Elite, um Malaude, um G3X, uma Fúria, um Nivelados, que muitos falam, mas está se organizando, você tem que pontuar contra adversários que estão no mesmo patamar, no mesmo nível que você. Porque chega nesses momentos que você vai pegar uma G3X, uma Fúria, é um jogo um pouco mais complicado, que se pontuar, heróico, ponto heróico, mas Mas você tem que contar com a derrota. Você não pode contar com, Exato, com na o tabela, heroísmo. na tabela, todo mundo quer vencer sempre, mas na tabela que você tem que ser um pouco mais realista. É um jogo, é o jogo mais difícil, é o time mais difícil de se enfrentar. Tá sem o seu melhor jogador, mas o velho Vamp falou que o Tom era um sonho dele. Antes de Kelvin, de Andreas, é um sonho da G3X ter o Tom como wildcard, que agora tá aí. E vamos ver se ele mostra do porquê Corresponde. toda essa expectativa nele. Mas é um bom jogador. Eu acompanhei um pouco de futsal por causa do Corinthians e o time de Pato era um time bem forte. Ele veio de um time muito forte do futsal. Vamos ver como vai ser esse jogo. Só pra finalizar esse do Funkball, eu acho que também é um time que marca muitos gols, né? Eles marcaram 6 gols nas 2 primeiras rodadas, só que também toma muitos, tomou 9. E o primeiro jogo ele ficou muito condicionado que foram. O primeiro tempo foi o amasso do Capim, né? Eles marcaram 4 gols direto ali. E não Funkball teve aproveitaram a aquele. vantagem numérica que teve, hein? Isso que o Capim não aproveitou a vantagem no escalonado que teve, fez um gol só no escalonado, mesmo estando com um a mais quase o escalonado inteiro por Sim, causa da expulsão do goleiro, da expulsão. Perfeito. que foi o melhor goleiro do mundo E. aí. Sim. E no segundo jogo, o Funkball ele começou perdendo logo no começo também, do Desimpedidos. Eles conseguiram chegar à virada, só que aí tomaram o empate. Aí o Conde perdeu o pênalti presidente aos 37. Aí o Desimpedidos marcou o shootout. Então foi bem no detalhe, né, esse segundo jogo. Mas é o que você falou. Num, contra a G3X, você espera não pontuar mesmo, o que vier é milagre. Vai ser um espanco unilateral, não vai ter conversa. Vamos passar pro próximo já. Vamos pro Não quer próximo. comentar sua expectativa com o Tom, não, ô Pedrão? Você que é um torcedor, digamos Tá. que É quase verdade. organizado da G3X? Cara, pelo que o velho Vamp falou, né, que é um jogador que ele já quer de muito tempo, a expectativa é absurdamente alta, né? Então, assim, ele com certeza vai entrar pra ser ali o protagonista do jogo, vamos dizer assim, né? Vamos ver ali, vai ser interessante, né? A gente sempre geralmente vê esse pessoal que era do futebol de campo, indo pro futsal, né? Agora ver ali um do futsal indo pro futsal vai ser uma experiência ali bem interessante. Então, cara, eu espero ali muitos dribles, né? Dribles de futsal ali, que geralmente, porra, são dribles ali muito legais de se ver, né? E espero ali muitos gols ali dele, do time, assim, no geral. Mas não tem muito o que falar, né? Acho que é uma defesa muito concisa, pelo que você mesmo falou. O Wembley, pra mim, é o quarto wildcard ali do time da G3X. É a melhor defesa do campeonato, apesar do Nivelados ali ter uma excelente defesa ali nessas 2 primeiras rodadas, né? E também é o melhor ataque, é o melhor time e é o Real Madrid da Kings League, vambora. Real Madrid das Américas. Se eu não me engano, o G3X e o Nivelados têm a mesma quantidade de número de gols tomados. Eu acho que os dois tomaram 4. Olha aí. Eu acho que a. Ou a É? Não, acho Não, que o o time da Nivelados Milan tomou tomou 3. 3, não tomou gol do É. Desimpedidos, né? Foi 1-0. Isso. Verdade. Isso.
Bons dados, bons dados. Mas Desimpedidos é. que tem a melhor defesa do campeonato, que tomou 3 gols só. Mas é, pois é. Aí também, né, pô, menções honrosas aí, máximo respeito, né, ao meu mano Emerson Tapioca, né? Porra, cara, que cara bom, velho. Vai deixar saudades, vai deixar Fez o saudades. dele, né? Fez o dele. Fez sua história, né, mano? Foi a magia ali. Fez o, se eu não me engano, o gol de empate e o gol da virada, né? O gol de Contra o Real empate da virada, Elite. exatamente. E foi o O MVP de- do jogo. No MVP Exato. do jogo. E do nada, né? Quando ele tava bem mal na partida, O do homem- nada, pá, 2 gols. O homem dos gols importantes. O futebol, independente do número de jogadores, independente do lugar jogado, é um esporte mágico, não tem jeito, né? É Vamos aquilo, né, pro. cara? É aquilo. Tem jogadores, né, que tem aquele espírito de GOAT, né? Aquela aura, né, que fala. Que, cara, ele pode ter o pior dia da vida deles. Mano, ele só precisa de uma jogada pra virar tudo, né? Tanto que, porra, sei lá, o Cristiano Ronaldo, o Messi, né, esses caras aí do futebol, eles, né, nunca eram substituídos. Porque, tipo assim, eles podiam estar tendo o pior jogo da vida deles, eles só precisavam de um lance bom pra acabar com a partida, né? E aí o nosso Emerson Carioca, tal qual o Lionel Messi, tal qual o Ronaldo, acho que são jogadores ali bem, né, na mesma prateleira, fez ali a sua magia no final do jogo. Perfeito. Bora pro próximo então. Desimpedidos, GOT e Fluxo. Já queria puxar que são dois times que na tabela estão imediatamente um atrás do outro, apesar de ter passado só 2 rodadas. Desimpedidos em sexto com 3 pontos e Fluxo em sétimo com 2, ganhou do Dendele na disputa de shootouts. Desimpedidos tem a melhor defesa do campeonato e o pior ataque do campeonato nessas 2 primeiras rodadas. 3 gols marcados, 3 gols sofridos. O Fluxo tem 7 gols marcados e é a pior defesa do campeonato. 11 gols sofridos. Muito gol em 2 jogos. Tem tudo pra ser um jogo que pode ser muito bom ou que pode ser muito ruim. Acho difícil até prever o que vai acontecer nesse jogo, pelo que os dois times mostraram nas 2 primeiras rodadas, né? O Fluxo que protagonizou o jogão com a Fúria, 8-4, placar que não refletiu o que foi o jogo. Depois o 3-3 com o Dendele, gol no finalzinho e a disputa de shootouts. Enquanto o Desimpedidos perdeu pro Nivelados no pior jogo do campeonato até agora. Não sei se alguém discorda, mas não tem foi bem como abaixo, fugir muito foi bem disso. abaixo. E depois veio de uma vitória com o Funkball, que saiu ganhando, tomou a virada, tomou outra, ele empatou de novo, jogo com 2 viradas. Pedrão, o que você acha, espera desse jogo? O que você tem achado dos dois times até aqui? Tá, esse jogo eu tô muito curioso pra ver o Fluxo jogando, tá? E por quê? Porque eu acho que eles têm um time que é individualmente muito bom, que não se achou dentro de campo ainda. Então, né, acho que até o Pichu mesmo falou na última rodada, né, é a base do Corinthians, né, que você falou, né, Pichu? Acho que é do Dendele a base do Corinthians de O futsal. DEM dele. É. Entendi. Mas o Fluxo individualmente tem um time assim muito bom individualmente, né? Mas eles não encaixaram ainda, né? Então, gostei muito ali dos jogos dele, né? Apesar do shootout, né? Teve ali boas jogadas, boa criatividade. Eu consegui ver ali que tem ali um potencial pra jogar, né? Só tem que realmente de fato aplicar, que não vem acontecendo até o momento. O Desimpedidos já é outra história, né? O Desimpedidos ali, né, já protagonizou ali, né? Que nem o Vini falou, foi um jogo tenebroso. Na segunda rodada ali, né, também não teve ali nada interessante, né? Pra mim esse vem ali pra ser, quem sabe ali, o pior jogo da rodada ali, o Desimpedidos pra mais um pior jogo da rodada. Mas vamos ver. Quero ver a opinião do Pichu ali em relação a esse jogo também. Mano, eu venho um pouco na contramão. Eu acho que são dois times que chegam muito hypados pro jogo da forma que foi o último jogo deles. O Desimpedidos vem de uma. Não sei se chegou a ser virada, mas foi um gol definido jogo com num 2 viradas, shootout. né? Desimpedidos ganhou, não ganhou? Do Funkball, não foi? Começou ganhando, tomou a virada e virou. E virou, Foi um né? jogo com 2 viradas. Foi um jogo isso. de emoção à flor da pele, Desimpedidos e Funkball. Já o Fluxo vem de um jogo com um gol de empate ou da virada no último lance Heróico, do jogo, heróico. numa falta que o juiz que foi apitada antes de terminar o tempo, o último lance, o goleiro do Dendele, que eu vou comentar depois, não pode rebater uma bola dessa pra dentro da área de jeito nenhum. Foi mais falha do goleiro, mas isso não importa. Fez o gol no último minuto, no último lance do jogo, que levou pro shootout e venceu no shootout.
Então acho que são dois times que, se manter a adrenalina que foi dos últimos jogos, vem, eu não acho que vão. Acho que não vai ser o pior jogo. Eu acho que também não vai ser o melhor, que tem um Real Elite Loud ali que pra mim, se não for o melhor jogo da rodada, eu vou ficar muito decepcionado. Mas eles vêm com expectativas altas, dois times que pontuaram e que tendem a protagonizar um jogo legal. Tem o Caio do Desimpedidos, que é bom, fez um shootout forte. Tem o. Tem o Elber Júnior do Fluxo, que é muito bom jogador também. Então acho que vai ser um duelo legal. E vamos ver o que vem aí desses dois times. O Desimpedidos ainda precisa se encontrar um pouco mais em campo. O Fluxo também. Vamos ver o que vai ser. Se eu não me engano, o Fluxo que fez um gol contra com o Moleque Joe na última rodada. Vamos ver como vai ser. Eu acho que o Moleque Joe é do Funkball, né? Do Funkball. Tem que confirmar aí o Moleque Joe, que eu não lembro. Mas teve um gol contra em algum desses jogos aí. Eu acho que foi o Moleque Joe, foi do Funkball mesmo, contra os Impedidos. Esquece isso que eu falei. Mas bom, tirando isso, é um jogo que eu quero muito ver, porque promete ser um jogo um pouco mais agitado. E também é uma oportunidade dos dois times se consolidarem na parte de cima da tabela, né? Fluxo com 2 pontos, Desimpedidos com 3. Se vem uma vitória aí, já tem um. Dá pra dar uma relaxada, né? Ainda mais dependendo de como for o confronto dos outros jogos. Até porque, se a gente contar com a derrota do Funkball pra G3X, Funkball continua com 0. Aí o Real Elite pega Loud, que faria os primeiros 3 pontos. E o Dendele que pega o Capim, se o Dendele perder, também fica com 1. É um jogo ideal para os dois times conseguirem dar uma folga ali, né? Porque depois que eles pegarem os favoritos, pode ser que dê uma complicada. É isso Bora mesmo. pro próximo? Dendele e Capim. O Dendele que veio na primeira rodada de uma derrota pra Fúria, que foi um jogo. Não tinha muito o que fazer, né? Pegar a Fúria na primeira rodada, o Lelete deitou e rolou no jogo. Inclusive foram 2 MVPs, né? Nas 2 primeiras rodadas do Lelete. Depois aquele jogo contra o Fluxo, que o Fluxo marca um gol no primeiro minuto de jogo. Depois o gol de empate, acho que sai do pênalti presidente, do Paulinho Louco, que bateu, não foi? Aham. Aí o gol em dobro do Dendele da virada e um gol no último lance do Fluxo. Então acho que ficou um gosto muito amargo nesse jogo do Dendele. Acabou que teve um pontinho, mas eu acho que eles vão tentar vir pra cima pra conseguir o resultado. Mas eu acho que tem um ligeiro favoritismo do Capim, que ganhou o primeiro jogo ali do Funkball, depois perdeu para a G3X, num jogo que acho que foi muito bem controlado pela G3X, até por conta do desgaste físico, mas é outro jogo aí que pode ser interessante. Eu acho que tá mais ou menos no mesmo nível de Desimpedidos e Fluxo, só que uma pressão um pouquinho maior do Dendele que não ganhou ainda. Pichu, quer começar falando? Eu começo. Então, o Den dele, ele demonstrou um primeiro jogo da primeira rodada muito frágil. Muito desorganizado, por mais que tenha. Foi contra a Fúria, não foi? Foi. Muito desorganizado, por mais que tenha enfrentado um dos favoritos do campeonato. Num segundo jogo, já foi um time mais conciso, um time mais fechado, um time que procurou melhor os espaços. Teve um controle legal do jogo durante muito tempo, é importante falar. E no gol dobro, deixou escapar por mim, falha do goleiro, que rebateu a bola na pequena área e, e não pode dar esses vacilos na Kings League, ainda mais com vários detalhes que afetam o jogo, seja carta, gol dobro. E eu acho que o Dendele vem numa crescente. O, Inclusive, queria puxar um dado do jogo do Dendele contra o Fluxo, que o XG do Dendele foi de 4.21 e o do Fluxo foi 2.91. eu, Então fica aí que eles criaram o volume de jogo, como você falou, não conseguiram converter as chances e gols. Vamos ver como vai ser contra o time do Capim. Aí, o Capim, cara, pra mim é uma grata surpresa, tá? Num contexto geral, tanto time quanto presidente, quanto envolvimento. Num contexto geral, pra mim, o Capim é um time que pra mim é o que mais, de todos os times,
é o time que mais está vivendo a competição num âmbito geral, seja como presidente, chegando de burro no estádio, seja presidente comprando bar na frente da arena para ter a sede da torcida organizada, seja a torcida organizada que para mim até agora é uma das mais criativas e que mais criou música boa, mais se envolve, mais canta. E é um time que dentro de quadra você pode questionar a questão física de um jogador, como o do Lucaneta, você pode questionar, mas é um time que cria. É um time que compete, é um time que joga, ganhou o primeiro jogo de uma forma bem concisa, que foi do Dendele que Foi eles ganharam o primeiro jogo, né? do Funk Ball. Foi Do Funk Funk Ball, ganharam de uma forma bem convincente. Jogaram contra um G3X que é muito organizado e jogaram bem, fizeram o Igor trabalhar muito. É uma surpresa pra mim num quesito geral, de uma forma completa, tanto em time quanto em extra-campo. Pra mim é uma surpresa que. Pra mim é o time que mais superou minhas expectativas pra esse campeonato, por enquanto, de uma forma geral. E tem o quarto pique Henry Japa, que tá mostrando que influencer também sabe jogar bola. Gostaria de exaltar O ele toda próprio vez que a gente for Lucaneta. falar. O O próprio próprio Lucaneta Lucaneta também. é muito habilidoso, muito habilidoso. Fez um golaço impedido contra a G3X. E o Luva de Pedreiro que corrigiu o erro da primeira rodada, colocou a luva pra bater o pênalti e converteu. Eu espero que ele mantenha nesse nível aí. Não pode. O luva de Não pedreiro não pode. pode bater pênalti sem luva, né? Isso não. Não pode. Sem luva de pedreiro, né? Então. É isso que eu tenho pra falar mais desse jogo. É só dar o parabéns aí pro John Vlogs por tudo que ele tem feito pela liga. E vamos ver como vai ser esse jogo aí. Não, de fato, esse time do Capim aí, né, cara, melhor torcida ali até agora. Apesar de que todas essas musiquinhas aí, cara, é uma brincadeira, pô. É tudo só fala do G3X, cara. Parece que foi é o a jogo, torcida né? organizada dos haters do G3X, cara. Não, tá certo, é rival, né? Tinha ter essa rivalidade aí do burro e da mula, né? Mas. É uma rivalidade meio Real Madrid e Atlético de Madrid, né? Que um só apanha e o outro só bate. Gostei da comparação, acho que é por aí mesmo. Mas, bom, acho que é isso, né? O Capim ele vem muito bem mesmo, né? Um time ali que realmente surpreendeu positivamente. Teve alguns times que me surpreenderam positivamente, alguns que me surpreenderam negativamente, né? E esse time aí do Capim conseguiu, né? Trazer esses bons jogos ali nas primeiras rodadas. O jogo do G3X foi muito bom mesmo, né? Foi até mais apertado do que esse placar de 3-1 sugere, né? Então poderia ali, quem sabe, né, até empatado, ou até quem sabe ganhado, não seria ali nenhum absurdo. E é isso, é um outro time que vem ali jogando pra ser parte ali, né, daquele top 4 ali, né, pra brigar por esse Super Mundial, né? Pra mim tem alguns times ali nesse bolo, né, acho que uns 4 times ali brigando por essas outras duas vagas, porque as duas a gente já sabe que Fúria e G3X já tem o passaporte carimbado praticamente. Só que E o chaveamento pode complicar um pouco a situação também, né? eu imagino que não, porque o primeiro lugar já vai direto pra semifinal, né? Sim. Exato. Então, o primeiro lugar já vai direto pra semifinal. Pode ser, né? Imagino que vai ser G3X ou Fúria. E aí o outro só precisa de fato ali, né, ganhar e ir pra semifinal também, né? Os times classificados para a semifinal vão pro Super Mundial, não é? Sim. Então, Mas São o que eu quatro digo do times que vão. chaveamento é dos times ali do segundo ao sétimo, dependendo de como ficar os cruzamentos. Porque igual a gente falou, Real Elite já perdeu os dois primeiros jogos. Pega exato, um sétimo ou um exato, sexto lugar, aí enfrenta ali exatamente. um time. Um- Uhum. então pode ter Então, uma com certeza, surpresa com meio certeza. chata. Mas é o que eu falo, né? Tá naquele bolo ali, né? Os favoritos ali do bolo, aí já é outra história, né? Mas eu coloco ali uns 4 times ali que estão brigando por essas outras duas vagas, né? Então vamos dizer ali no total 6 times para 4, né? E imagino que essa seja ali a maior briga ali para de fato estar nesse super mundial ali. Acho que é o principal objetivo ali de todos os times, né? Além, obviamente, né, da taça, né, da Kings League Brasil. Mas o A Super primeira, Mundial é o Super Mundial. A primeira, né? Mas o Super Mundial é o Super Mundial e todo mundo quer estar lá, né? todo mundo quer É... conhecer o Piquet. exatamente, exatamente. E aí, falando sobre o outro lado, né? O Dendele também, né? Também é um outro time ali que, pô, veio bem, né? Eu também gostei do envolvimento dos presidentes, né?
Luqueta e o Paulinho. Luqueta e Paulinho louco. O Luqueta ali louco ali na arbitragem, né? Indo pra cima ali dos caras depois do jogo, né? Óbvio que, né, por mim não tinha nada a ver, não tinha nem que tá lá, mas só dessa. Ele mostrar aí essa paixão, essa A porra, garra, né? essa vontade, né? Tipo, porra, nem sei pelo que eu tô brigando, mas eu vou brigar aqui porque aqui é bem dele, cacete. E aí, tá ligado? Porra, eu gostei ali desse envolvimento. Então são, né, Oi. Não? Dois times aí que estão com esse envolvimento ali bem legal, né? Vai ser um jogo divertido de se ver, né? Eu coloco aqui. Um jogo que promete um espetáculo à parte das duas torcidas, parece, viu? Olha aí que beleza, exatamente. A do Terror Capim, como sempre, o Pedrão falou que parecia que é hater do G3X, mas é uma torcida que cria músicas a partir do adversário que tá enfrentando. Olha aí que beleza. Então parece que tem isso, cartaz né? provocando o Luqueta e o Nossa, Paulinho. Cara, E do passa outro uma lado- vibe bem jogos universitários, jogos interclasse ali, a galera querendo música na hora, falando qualquer frase nada a ver. Mano, isso aí uma coisa que é legal porque, tipo, no estádio de futebol é muito difícil você ver esse tipo de coisa acontecer pela dimensão. E o legal do Kings League também é isso, que tem a cabine dos presidentes, o envolvimento. Acho que a grande maioria dos presidentes, se não todos, eles estão muito bem envolvidos, estão indo ali assistir os jogos, estão torcendo. Teve até o Neto e o Neymar se farpando nas redes sociais por conta disso. Eu acho que isso tá criando um ambiente bem legal. É legal ver que os presidentes participem mesmo, porque era muito Envolvidos, né? fácil eles só, tipo. Então, porque era muito fácil pra eles criar o time, juntar os melhores, ir pro Mundial e ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro de patrocinador, e de direito de transmissão e essas coisas, mas não, eles estão indo lá, estão dedicando o tempo deles. E, tipo, isso eu acho que torna o espetáculo muito maior também. A própria Ludmilla, né, cara? Falando dos presidentes. A própria Ludmilla. Pô, bateu pênalti. Pô, muito Que legal. se for ver, o nome dela deve ser maior que o nome da Kings League hoje. O nome da Ludmilla, não, tá ligado? Não, muita coisa, pô. A Ludmilla é uma astro nacional, pô, uma cantora sensacional. E, pô, é muito legal mesmo ver os presidentes dando esse valor que a liga merece, né? Apesar Com de, certeza. apesar de a própria liga às vezes parecer que não dá o devido valor pro tamanho que ela tem, os presidentes estão representando legal. Estão representando Isso. legal. Perfeito. Mas falando sobre futebol ali jogado ali em si, né? Eu acho que o Capim vem como favorito ali. Mas eu acho que ali é uma partida, vamos dizer assim, 60-40. Eu coloco ali em torno disso. Não sei ali a 60-40. opinião. Legal, legal. Mas vai ser um jogo bem interessante de ver. Eu Não acho vai que a ser o gente melhor pode jogo fazer da esse rodada, quadro de mas palpites depois que a gente terminar de analisar. Acho que a gente pode fazer esses palpitezinhos legais. também, né? de- Ah, não, sim, Eu ia palpite, puxar a ideia depois. a ideia era puxar mais pro final mesmo, né? Mas eu só Eu queria acho dizer ali uma porcentagem ali, vamos dizer assim. Sim. Último jogo do dia, amanhã. Cara, outra coisa da organização, já vou puxar aqui. Que eles colocam um intervalo de 1 hora entre um jogo e outro. Sendo que o último jogo sempre começa por volta das 22 pra acabar por volta das 23. Acho que eles tinham que dar uma arrumada nesse cronograma aí, porque se cada tempo tem 20 minutos, já dá 40. Aí tem chance de ter shootout, tem chance de acontecer alguma coisa. Eu acho que 1 hora de diferença entre um jogo e outro. Eu acho que eles tinham que dar uma arrumada e deixar pelo menos um gap de 1 hora e meia entre um jogo e outro. Acho Mas- que 1 hora e meia. Você acha que iria atrapalhar muito o cronograma? Porque é o que tá acontecendo, né? Eu acho Começa que o primeiro jogo às 5 pro segundo começar às 6:30 da tarde. Aí já bagunça todo o resto. Eu acho que do meu ponto de vista é bom eles terem esse horário um pouco mais apertado, que é pra acelerar um pouco o pós-jogo, né? Por mais que Perfeito. É um bom ponto. tipo, vai atrasar, nunca vai começar o outro jogo 1 hora depois, porque é 40 minutos só de jogo, mais acréscimos, mais entrevistas, sempre vai atrasar um pouco, mais VAR, mais parada. Mano, pelo amor de Deus, a arbitragem da Kings League, essa rodada, vocês têm que ser mais rápidos em aplicar a regra do jogo. Vocês não podem ficar esperando alguém contar a regra pra vocês no ouvido. E tem que Eu- ficar esperto nesse primeiro jogo lá, logo de cara também. Eu Mas acho é. que. Eu acho que é isso que. Fala. Perdão, Pedrão, é só pra concluir. Eu Não, tá acho certo, que. conclui. Eu passei um pano nas primeiras rodadas, que eram os primeiros jogos. Querendo ou não, foi uma estreia muito acelerada pra começar a liga. Mas agora não pode mais ter brecha. Foi uma semana pra vocês lerem regras, entenderem regras e aplicar elas. Que eu acho que
se Deus quiser, agora vai ser mais rápido os VARs e as coisas que tem que ser aplicadas. Perfeito. Que eles não tenham ficado uma semana só de boa assistindo o futebolzinho e a sériezinha e tenham lido as regras pra conseguir aplicá-las, né? Não ficar dependendo do jogo da G3X pro Vamp ensinar a regra pra eles. Bom, Exato. eu não passei esse pano em nenhum momento. Pra mim, tá lá apitando, tinha que estar com o regulamento embaixo do braço. Quero que se foda, se não tá, não teve tempo. Então, porra, não. O cara tá recebendo ali por isso, tá ganhando ali, né, o dinheiro dele, foi contratado, não vai fazer o trabalho direito, é uma brincadeira, pô. Mas eu acho muito, né, voltando ali um pouquinho também naquela questão do tempo, concordo muito com o Pichu que se colocasse mais tempo eles iam arranjar um jeito pra se atrasar da mesma forma, né, ia ter essa margem maior pra se atrasar, vamos dizer assim. E é aquela coisa, né, pô, às vezes você precisa estar num compromisso ali, pô, sempre é, sei lá, 10 horas. Aí você sempre sai ali de casa ali 9h45 pra você chegar lá e você acaba chegando umas 10h02, 10h03. Se você adiar esse compromisso pra 10h30, em vez de tu sair 9h45, tu vai sair 10h15 e vai chegar lá 10h35, 10h30, entendeu? Então se der mais tempo, acho que só vai ser ali mais atrás ainda, né? Então esse gap É. menor ali pros times acelerarem. A gente pode já contabilizar isso aí, né? Pensando no longo prazo. Mas É que isso vai muito da organização do campeonato, né? Também. também, com certeza. E a Kings League já deu pra ver que eles não vão, né? Ser extremamente criteriosos e rígidos com horário, né? Então, Sim. enfim, Mas vamos lá pro último jogo da noite? vamos. Só pra fazer uma última Ô, observação sobre esse ponto, Faça. apesar dos Claro. atrasos, quando você tá assistindo, meio que você percebe que é bem rápido as transições de jogos. A gente critica um pouco, mas mesmo quando teve briga de presidente invadindo o campo, foi algo que foi bem rápido mesmo, essa transição que teve de um jogo pro outro. Quando você nem viu, já estava pronto para começar outro jogo. Isso eu acho que é um mérito aí da liga que tá bem abaixo em várias questões, mas vou dar essa carta branca aí para eles em questão desse rolê de horários e afins. perfeito. Então, enfim, vamos para o último jogo da noite. Fúria e Nivelados, os dois times ali com 100% de aproveitamento, né, nos critérios de desempate, a Fúria primeiro e o Nivelados em terceiro. Vou falar direto do Nivelados, que apesar de ser as duas primeiras rodadas, eles podem perder todos os outros jogos. Eu acho que até agora tem sido a grande surpresa do campeonato. Venceu ali o primeiro jogo no 1 a 0 com o Desimpedidos, gol do Léo Gol, que foi o MVP na segunda rodada. Eles têm o goleiro Ivo Alves, que é muito bom, a defesa muito boa que vocês já mencionaram. E, cara, assim, se esse jogo tivesse sido na primeira ou na segunda rodada, eu ia dizer que ia ser um 100-0 pra Fúria, ou 99-1. Hoje, acho que a Fúria é muito favorito, mas ainda dá pra botar um 80-20 ali, pelo que o Nivelados apresentou. Bom, ó, puxando o seu gancho, eu acho que é o jogo do Nivelados. Porque você pega um primeiro jogo com Desimpedidos, um jogo mais truncado, um jogo mais feio, mas o que importa é os 3 pontos na tabela. E ganha, beleza. Aí você já enfrenta uma Loud, pode alegar que foi sorte, roubado por causa de aplicação até o ponto errada da regra, que foi bem aplicado. Você consegue uma vitória mais consistente. Agora é o jogo para se provar. É o jogo que, se ganhar, mostra que realmente é um time que. Eu acho. Não, eu tô sendo injusto. Acho que não precisa nem ganhar. Eu tô Eu sendo acho que injusto se perder falando ali isso. do jeito que, sei lá, do jeito que a Real Elite perdeu do G3X, ou mesmo do jeito que a própria Mas. Loud perdeu pro Nivelados, ou o jogo do G3X e Capins, se perder desse jeito, acho que já tá de Eu um não- tamanho enorme pra Eu não Nivelados. quero ser injusto com o time da Nive botando uma pressão em um jogo que você claramente não é o favorito, mas eu acho que é um jogo legal pra se provar, é um jogo legal pra mostrar realmente que tudo que os haters estão falando vão ter que engolir a seco, que o time da Nive tá aí, tá jogando bola e vai pôr à prova a defesa, né? Querendo ou não, a Fúria tem um dos melhores ataques, acho. Se Pô, não o melhor, mas Lelete, tem os melhores jogadores aí de ataque da liga atualmente. E vamos ver como vai ser esse jogo, né? Promete muito, eu diria que é um 85-15 pra Fúria esse jogo. Mas vamos ver o que a Nive vamos vai ver o que preparar é, pra né? parar Eles Lelete, têm Lipão e o Jefinho. Eles têm o Ivo, que é um dos destaques da competição até agora. E vamos ver como vai ser esse jogo. Eu tô E o curioso Léo pra Gol. ver esse jogo.
E o Léo Gol, que fez gol em todos os jogos até agora, tem sido um dos destaques, foi o MVP da segunda rodada, que poderia muito facilmente ser do Ivo também. Isso é um bom sinal, quando você tem mais de um jogador brigando para ser MVP, sinal que vocês não estão dependendo de um jogador só, tá com o time legal encaixado. E vamos ver como vai ser esse jogo. Tô Uma curioso pra estatística ver. legal do Léo Gol, eu acho que eu falei no outro vídeo, ele tem 10 finalizações, as 10 no gol. Então ele realmente é o Léo Gol. Léo Gol, né? O único que para ele é o goleiro e a trave. A trave não conta como chute no gol, se eu não me Então é o engano. goleiro é o único que para ele. Olha aí que beleza. E o que você espera desse confronto, meu amigo Pedrão? Que nem eu falei lá no começo, pra mim, o jogo da Loud do Real Elite não era o melhor jogo da rodada, porque pra mim esse vai ser o melhor jogo da rodada. Eu acho que eu venho aí com uma bola curva, né, um pouco diferente ali do comentário de vocês, mas pra mim esse vai ser de fato ali, né, o ápice futebolístico Kings League que teremos nessa rodada. É basicamente o melhor ataque contra uma das melhores defesas do campeonato, né? A Fúria tem hoje o melhor ataque, né? Isso não é muita sombra de dúvida, né? Até mesmo a G3X com o Kelvin, eu acho que em termos só do ataque ali, a Fúria ainda assim sai na frente. E o time da Nivea de fato ali, né, a melhor defesa, uma das melhores defesas do campeonato ali junto com o próprio G3X. Eu falo aqui que eu acho que pra mim é um exemplo bem do time da Nivea, é um exemplo bem oposto ao time do Fluxo. O time do Fluxo, enquanto são vários jogadores individualmente muito bons que não se acharam ainda, eu acho que o time da Nivea conseguiu, foi o time que mais se achou dentro de campo até agora, né? Foi o time mais entrosado ali, pelo menos, essas duas primeiras rodadas. Inclusive, um ponto extremamente positivo pro técnico deles, cara. Porra, o cara é bom, velho. Vai naquelas horas ali que vai mostrando ali o time, o técnico falando, né? E deu pra ver ali, né, na segunda rodada contra a Loud, cara, quando colocaram ali a câmera nele pra ele falar ali, cara, ele leu a Loud inteira assim, em muito pouco tempo, né? E já colocou o time ali pra jogar ali e anular o time da Loud inteiro. Então, olho nesse técnico aí, né, que pra mim é um técnico muito bom. Essa defesa é muito, muito boa, né? Além do Léo Gol e do Choco, que fazem um trabalho ali excelente lá na frente. E pra mim, tem tudo pra ser o melhor jogo da rodada. Eu não O, sei aonde vocês estão vendo esses 85-15, 90-10, 80-20. Cara, pra mim esse é um jogo ali, cara, bem assim. Se pá um 55-45. Mas ok. posso estar louco. Posso estar louco. Mas enfim, pra mim esse vem pra ser o melhor jogo da rodada. O time da Fúria sem comentários, é ali indiscutivelmente o segundo melhor time do campeonato. E o time da Nivea aí, cara, vem se provando ali, quem sabe ali um top 3, né? Esse top 3 que era pra ser ali o do Real Elite, a gente já viu ali que não é. E aí tem esse time ali da Nivea brigando por esse top 3 ali, o Capim talvez junto, né? Então, alguns outros times ali que estão tentando ir nessa, pegar esse bonde ali, né? Dos times que estão querendo ir pro Super Mundial. Tenho grandes expectativas pro jogo. E acho que é isso, né? Vai ser bom, vai ser bom. E também mostra um draft que foi muito pensado do time do Nivelados, tornando Uhum. para falando de novo, mais uma vez que foi um dos times que mais rápido draftou seus jogadores, que já foi para lá pro draft sabendo quem eles queriam pegar. E isso podia causar uma confusão em quem tá assistindo, mas mostra que realmente o trabalho do técnico começou muito antes dos jogos começarem, né? Ele Exato. sentou ali com a Nive e já sabia quais eram os jogadores que eles queriam. E eu acho que esses duas primeiras rodadas mostrou que eles realmente estão 100% conscientes do que é a Kings League, do que é que eles têm que fazer. Eu acho que passou só duas rodadas e realmente eles podem Porra, acabar perdendo todos os outros jogos. Mas o que a gente viu das duas primeiras rodadas é que eles sabem pro que vieram, sabem o que é Kings League e tem sido uma grata surpresa até aqui. verdade, É concordo. isso. É, Destaques. Quero ver muito esse embate do Lelete com o Ivo, né? Vamos ver quem vai. é que a profissão de goleiro é muito ingrata, né? Mas o Ivo pode ser o grande herói ali, parando até então o melhor jogador da Kings League até agora, É né? um, O é um Acho Leleste que é jogo tá meio que jogando até indiscutível agora é um isso. absurdo. O que o É Leleste um, tá jogando até agora é um é absurdo. um jogo de louco, né? Um jogo de louco que se alguém comentar que vai ser goleada da Fúria, não é maluquice, vai ser um jogo muito equilibrado, não é maluquice. São detalhes e confrontos individuais que vão definir muito esse jogo, né, velho? A Kings League em si já é muito disso e eu acho que esse jogo vai ser um. Tem tudo pra ser um suco de Kings League, como o Pedrão meio que já falou ali, né?
É Mas eu isso. ainda acho que Real Elite e Loud vai ser um confronto melhor. Mas Eu, espero que vejamos vários bons confrontos nessa rodada. eu acho que esse jogo da Fúria o que vai decidir vai ser as cartas. Pô, tem esse das cartas As também. cartas e como usar as cartas podem decidir aí esse jogo. Então, vamos O... ver como que vai ser. Um ponto que eu ia falar é que a Fúria tem se mostrado um time muito forte no escalonado, né? Porque querendo ou não, Fato. você tem um Sim. Lelete e o Lipão, Lelete e Jefinho pra jogar um 2v2, 2v1 ali que é muito forte. O próprio Dedo, que a gente Uhum. comentou que tem que se provar, mas ele é um jogador muito marcador, ele corre o tempo inteiro, ele tá no campo todo. A gente fala que ele precisa fazer um pouco mais de gol, aparecer um pouco mais, ser um pouco mais decisivo, mas no escalonado ele tem uma marcação muito forte, ele tá em todo lugar do campo. E eu quero ver. Pra mim, o que mais vai definir o jogo é o escalonado. Se o O Nivelados, escalonado do. Hum, se o Nivelados pode. conseguir segurar o bom escalonado da Fúria, vai ser um jogão, não vai ser um jogo de muitos gols. Eu acho que o 1 contra 1, 2 para 2, 3 para 3 vai ser o que vai definir o É. jogo. Acho que Mas esses eu primeiros não. 6, 7 minutos pode condicionar bem o jogo Com como um certeza, todo. mas eu não acho esse time do nível que fica muito atrás não nesse escalonado. Eles também fizeram escalonado muito bom ali contra a Loud, né? Então, tanto que pra eles Verdade. foi tudo que eles queriam. Eles saíram na frente do escalonado e seguraram ali o jogo, né? Não, obviamente não ficaram segurando, mas a defesa ali muito sólida. E é basicamente um prato cheio aí pra eles. Tudo que eles querem é começar na frente do escalonado. E o Léo Gol Ué, também vem jogando bastante, né? É bola, é bola. Não é um abismo de habilidade entre Lelete e Léo Gol, né? Então, vai ser um escalonado ali muito bom. Acho que quem sair na frente desse escalonado vai vir com muita vantagem ao restante do jogo. até Mas porque os dois jogos do Nivelados eles decidiram nos escalonados, né? O primeiro jogo que basicamente, foi o gol exato. no dado e o segundo que decidiu também no dado. Acho que foram dois gols no dado nivelados e os dois nos primeiros minutos ali do Uhum, nivelados. Então é um ponto exato. importante aí que o Então Pedrão trouxe. não é um escalonado para se jogar fora, né? É, não vai ser um amasso, né? Não. E talvez seja até onde o Nivelados tenha mais chances claras ali de marcar. É, no escalonado, né? Sim. 7 para 7 do Nivelados é. Ah, uma coisa que eu vi muita gente comentando em live, tá? Sobre a questão do Nivelados é a seguinte. Uma tática que aparentemente vão ser começar a ser usado contra o time do Nivelados é segurar o pênalti presidente. Qual que é a regra do pênalti presidente só pra explicar aqui? O Hum, primeiro time que aperta o pênalti presidente, o presidente, independente de quem seja, é obrigado a descer e bater esse pênalti. Nos dois jogos que teve até agora, como o time da Nive estava em vantagem no placar, o uma coisa que é importante dizer também, só pra emendar, o time da Nive não sabe o que é jogar em desvantagem no placar ainda, né? São dois jogos que eles que Verdade. controlaram o jogo. E como eles ainda não apertaram primeiro esse botão, a Nive ainda não foi obrigada a bater pênalti. E o que eu vi rodando por muitas lives, do Velho Vamp, do Renato, do Coringa, do Estagiário, do Igor Rezende, foi se vão esperar o Nivelados pedir o pênalti presidente primeiro para a Nive ser obrigada a bater o pênalti. Muita gente falou que já pensou nessa possibilidade. A Nive já deu entrevista falando que está treinando para esse momento, está se preparando para bater o pênalti. E vamos ver se vai rolar isso aí por parte da Fúria, né? Se vai ter essa estratégia de obrigar a Nivea a bater o pênalti, vamos ver como vai ser. É, só pra fazer uma rápida correção, no jogo contra a Loud, o Nivelado saiu perdendo naquele gol do Exaú no primeiro 2 a minuto, 1 é. só que ainda assim no escalonado eles viraram, né? Empataram muito Então, rápido, né? tipo, Empatou e empataram muito virou muito rápido. Se rápido. ficaram em desvantagem foi 2 minutos no máximo. Sim, Mas obrigado. saíram na desvantagem, mas como foi no escalonado, a gente pode falar que o Nivelados não sabe o que é virar um jogo, precisar correr atrás do resultado, né? Podemos falar assim. Concordo. Obrigado pela correção. Ah, que isso, imagina. Eu acho que é isso a análise da rodada que nós temos para fazer, né? O pré-jogo, mas podemos fazer um palpite dos placares? palpites? Dá pra fazer, dá Palpites? pra Só um fazer. Caralho, essa é a bate-pronto hora que a gente rapidinho, se fode, né, cara? sem muita enrolação para ficar registrado, né? Para ficar legal. Legal, legal, legal. Primeiro jogo, Real Elite Loud. Quem quer começar caindo na fogueira? 4 a 3 Loud. Ok.
4x3? Pichu? Eu vou num... A gente só coloca vencedor ou coloca placar também? Eu vou num Não, coloca 5x2. placar, coloca placar. Eu vou colocar 5x2 Real Elite. Eu acho que o Real Elite vem pra amassar esse jogo. Depois da sacanagem que o Coringa fez pra cima do Alan Estagiário contra o meu time Real Elite. Vou falar que vai ser um 3x3, com o jogo sendo decidido nos shootouts, e vai quebrar a barreira de som, a cabine dos dois presidentes, porque o Coringa vai perder outro pênalti presidente e a Ludmilla vai marcar o dela. É isso que eu tenho pra dizer sobre esse jogo. Amém. G3X e Funkball a gente pode pular, né? 8x0 G3X. Não, é placar elástico aí da rodada. Eu acho que o Tom 8x2. vai jogar 2 jogos só e vai ser o artilheiro do campeonato em 1. É, vou botar um 8x2 G3X aí. Não existe jogo que não podemos virar, não existe espanco que não podemos dar. 7x1 G3X. Eu vou de. Pô, pior que é complicado que o. Até o escalonado do Funkball tem se mostrado frágil, né, mano? Eu vou de. Mano, eu vou de uns 8x2 pra G3X. Foi o mesmo placar que eu falei. Eu nem me toquei. Aí, ó. Eu tô com você, Vinevas, eu tô com você nesse placar. Vambora. Desimpedidos e fluxo. Vou começar falando, já que eu falei o fácil, né? Comecei falando fácil, vou falar esse aqui. Vai ser um 5x3 fluxo. Nos detalhes também, de novo. 3x1 fluxo chorado. Eu vou de um 4x2 fluxo, com um gol no gol dobro. Ok. Pra mim vai ser um 3x1 feio. Dendele e Capim. Quer começar, Pichu? Começo. Eu vou de 4x3 Capim, decidido no último minuto, com gol do Lucaneta. Pedrão? 5x2 Capim. Vou na contramão de vocês. 2x1 Dendele. Um joguinho. Pegado. Os dois times nervosos. Legal. Dendele precisando vencer. Capim querendo se consolidar. Vou na contramão. Legal, legal. Fúria e Nivelados. Pedrão, pode começar. Eu quero ser o último, por favor. Quer ser o último? Vou falar 4x3 Fúria. Gol de ouro. Eu venho aqui num 7x1 Fúria. Ixi. Ixi. 2x1 nivelados. Eu venho num 7x1 Fúria. Vocês querem tentar dar o predict no King e no Bagre da rodada? Pra depois dizer no pós-jogo se a gente acertou ou errou? King Leigo, Pode né? ser. É, mas King é. O Ivo. E o teu Leigo, já puxa então, já que você falou. É o da rodada inteira. Lelete. Você, Vinevas, quem você dá um predict num King e num Leigo da rodada? Vou falar aqui que o King vai ser o Lucas Hilário do Real Elite. Acho que vai ser o jogo que ele vai se provar. E o Leigo. O Leigo. Davi Hilário, acho que vai né? ficar com o nosso mano dedo. Acho que vai ser mais um jogo aí que ele não vai. Eu ia falar que o King ia ser o Tom, mas é um chute muito óbvio, né? É. Mano, eu vou de King. Então- Eu vou de King aqui. Até agora o craque do campeonato. Eu vou no óbvio da Foi rodada. no óbvio. Eu vou de King Lelete da rodada. Até agora é o craque do campeonato. E o Leigo. Eu vou de Moleque Joe do Funkball. Ok, Legal, legal, legal. legal. Cara, Com só todo pra respeito falar do que mundo. É a um última predict. vez que alguém desse grupo aqui falou que o Nivelados ia tomar um amasso, Verdade, eu né? fui o cobrado. pós-jogo de segunda vai ser bom. O pós-jogo Laudete de segunda vai ser Vinebas, né, mano? Pô, Cara, faltando a 20 minutos Nive- pra começar o jogo, eu falei, a daqui a Nive- pouco tem amasso da A Loud. Nive vem aí, pra cometer o crime, Inclusive, detalhe, muito importante, tá? Essa rivalidade ali, esse jogo de Fúria e Nive, não tá só dentro de campo.
A Nive, pra quem não sabe, namora o Yuri, O Yuri, que é jogador da Fúria, de CS. é verdade, temos o A- confronto do amor, o A derby do Nive- A amor. Nive vai dar bicho dobrado pra quem ganhar da Fúria, pô. Tenho certeza Verdade. absoluta, pô. É o derby do amor, né? Tem E esse também pode ser o detalhe, né? confronto dos Dobrado, alvinegros. bicho dobrado. Confrontos alvinegros, né? É, o derby do amor, o confronto dos alvinegros. Vem aí pra ser Olha mais aí, cara, uma olha das aí. rivalidades da Kings League Brasil. Maravilhoso, O maravilhoso. crime será cometido, mano. Acho que é isso então. Alguém quer pôr mais alguma coisa? Quer Valeu, pontuar valeu, mais valeu. alguma coisa? Acho que Valeu? não, acho que Valeu. tudo que a gente tinha pra analisar desse pré-rodada de Kings League a gente analisou. Pô, e Muitos falando que depois detalhes, muitas coisas. de conversar aqui com vocês, essa rodada parece estar muito melhor do que eu achava que ia ser. Eu nem tinha boa, prestado tá atenção boa, nos muito jogos boa, CT. boa. Não, ela tá muito boa na moral, pô. Boa. E ó, Porra, cara. olho nas arquibancadas em Dendele e Terror Capim, hein? Eu Olho acho que nas tem muita arquibancadas. chance das torcidas chamar mais atenção do que o jogo em si. Perfeito. Acho que. Muito bem colocado. Finalizamos então o nosso Kings Leigos análise pré-jogo, né? O programa de número 2 tem tudo para sair no dia, ao meio-dia antes dos jogos acontecerem. E depois amanhã a nossa primeira live, programa número 3, para fazer a análise logo depois, quando tá tudo fresco na memória. Fazendo a análise de pós-rodada e ver se a gente acertou ou se errou. Com certeza vamos errar tudo. Até porque nós três falamos que o Fluxo ganha. Eu falei que o Dendele ganha ali, mas só pra ir na contramão de Nós falamos vocês. de 3x, mas isso aí não tem nem É, perigo, fica tranquilo. isso não tem perigo, não tem perigo. Não tem Acho perigo. que é papo da torcida invadir se perder pro Pokémon. Não, acabou. Acabou, mano. racha no elenco. Não, é diretoria Jim Carrey, porra, vamos queimar a BMW do Gal. Acabou tudo. E inclusive vai ser o primeiro jogo do Gal ali na arena, né? Que ele tava lá em Lisboa, Portugal, aí, né? Esse presidente omisso, né, cara? Tava fugindo do compromisso. Presidente omisso, cara. Colocou uma baleia pra jogar ali no lugar do Kelvin. E aí o cara fugiu pra Portugal, cara. Com todo respeito aí ao Emerson Tapioca, herói monstro sagrado. É um jogo pro Gal bater o pênalti presidente, né? É um jogo pro Gal bater o pênalti presidente, cara. E se errar, estaremos lá pra taxá-lo. Que acione logo de cara o pênalti presidente, pra já começar na pressão. Pra ele sentir o que é a pressão. Já começar batendo. Não, diretoria comédia, cara. Diretoria comédia. Vão ser cobrados, mano. Mas então, valeu, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos, avós, parentes, familiares, companheiros. E até a próxima.